Esse aqui é uma TV Philips Soft Selector, é o segundo modelo preto, né? A TVzinha é bem bacana, uma televisão muito comum, é fácil de achar essa TV. A TVzinha é pequena, compacta. Aqui. Essa aqui ela tá em bom estado, veio com anteninha, tal. Essa televisão ela veio do Megalote. Eu vou ser sincero, não abri, não sei como é que ela tá por dentro, eu só troquei a chave ali. Esses modelos aqui costumam funcionar, são televisões muito bem construídas. Já tá ligado aqui. São televisões bem construídas, então eu vou fazer o teste direto. Vamos ver. Acho que eu quebrei a cara. Tá morta. Tá ligado ali. Será que ela queimou o fusível da régua? Vamos ver. Tirar da tomada, né? Tomar choque à toa, não tô afim hoje não. Queimou nada, fusível, eu tô usando um fusível de 10 amperes ainda. Coloquei o fusível original da régua de novo. Então é a TV que tá morta mesmo. Morta. Morta de tudo. Bom, vamos abrir e ver o que está acontecendo com ela, né? Provavelmente alguma coisa na fonte. Aqui tá a fioquinho aberta. Como vocês podem ver, ela é bem simples mesmo. Uma televisão... É uma televisão, acredito que seja do final dos anos 80 já. Esses capacitores simples aqui, eles não tem data. Então já são um pouquinho mais recentes. Eu acho que até 87, 88 eles ainda traziam a data. Depois não traziam mais. Aqui a tampa dela com o trafinho e parece que um circuitinho ali. Parece que tem um fusível e a chave de voltagem. Ali antena, alto-falante. É bem simplesinho. Eu acho que eu vou tirar aquele circuitinho ali primeiro pra gente ver se o fusível tá queimado. E poder fazer os primeiros testes, né? Não sei porque que eu tô me concentrando aqui na placa primeiro. Vamos primeiro fazer o teste do cabo de força, que é o teste mais básico que tem. Depois ver se o fusível está queimado. E talvez testar a chave de voltagem. Esse aqui é mais simples, é uma chave HH comum. Então tem como testar mais de boa. Tem umas chaves, principalmente Philips. Tem uma chave de voltagem que eu particularmente não entendo como que elas funcionam. Bom, a gente tem corrente alternada saindo aqui. O que prova que o transformador, chave de voltagem, fusíveis, terminais de fusíveis estão bons. A gente tem 14.8 volts alternados saindo daqui. Então, aqui a gente não tem mais. Aqui a gente não tem mais porque se preocupar. Cara, eu tô começando a contar com a possibilidade de um curto nessa televisão. Porque, ó, tá ligado aqui na tomada certinho. Vou mostrar para vocês a tensão dela aqui no capacitor, digamos assim, em standby. A chave está desligada, ela tem 9.2 volts, já é uma tensão baixa. Está oscilando porque o capacitor está um pouquinho oxidado. Já é uma tensão baixa. Se aqui está chegando 14 volts e pouco, por que aqui tem 9? Sendo que só passa por retificador, não tem carga nenhuma aqui. Aqui deveria ter 14. Já está errado. Vou virar a chave aqui. Virei. Tensão cai para 7,5. Então é bem provável que a gente tenha um curto em algum lugar por aqui. Os dissipadores estão frios. Tudo frio. Os diodos retificadores também. Então é um curto um pouquinho mais localizado, digamos assim. Não tem muito... Ele não é muito aparente. Consegui o esquema da TVzinha. Apesar da definição não tá tão legal assim, dá pra gente ter uma bela de uma noção de como que esta fonte funciona. Aquilo que eu falei do fusível tem um certo fundamento. Você levantando o fusível, você interrompe basicamente a continuidade do circuito. Porém, você tem uma linha aqui embaixo, digamos assim, que vem acoplada pelo capacitor, que liga nesse transistor que
que? 891? Jesus amado, não sei. Se eu precisar trocar um transistor desse, eu vou ter que olhar na placa. Enfim, por meio desse capacitor aqui, acopla aqui para baixo, então a gente teria ainda alguma interferência, digamos assim. Para a gente conseguir isolar mesmo a fonte, digamos assim, a parte retificadora da fonte como um todo, tem que abrir a chave. Então o primeiro teste que eu vou fazer vai ser abrir a chave e medir a tensão aqui na saída do retificador. Aqui a gente tem que encontrar provavelmente aqueles 14 volts e pouco que sai do trafo, né? Como é retificado, a tensão deve subir um pouquinho mais. Em torno aí de, vamos considerar uns 15 volts, vai. Se a gente encontrar uns 15 volts aqui, tá muito bom. Aqui, ó. Bom, vamos lá. Eu aterrei aqui no varicap mesmo. Já tá ligado ali, ó. Vou medir na entrada da chave, digamos assim, né? Não tem entrada de chave. Eu vou medir em um dos pinos da chave. Acho que fica mais fácil medir na própria chave. Vamos ver. Um pino ali. Nada. Outro pino aqui. E a gente tem 17 volts. Melhor do que eu imaginava ainda. Eu chutei 15, hein? Então, ok, a parte retificadora tá legal. Bom, agora que a gente sabe que o retificador tá bom, a gente tem 4 tensões para conferir. A primeira é essa aqui, acredito que seja 10 volts e meio. O esquema tá bem ruim mesmo. Mas dá para pelo menos orientar a gente, né? 10 volts e meio no R902, acredito que seja 902. A gente tem que ter 10 volts e meio. Aqui no R708, parece, a gente tem que ter 12 volts. Ou também no 701. Ó. Tanto faz medir no 701 como no 708. A gente tem que ter 12 volts. Pra cá. Continuando, ó. O esquema continua aqui. Tá vendo o trafinho, ó. Transformador aqui. E o mesmo transformador aqui, ó. É a continuação do esquema ali embaixo. Bora lá. Aqui. Transformadorzinho. Essa aqui é a linha do... Minto. Essa é a linha daquele resistor. Aqui. A gente tem que testar essa tensão aqui de 21 volts. Que a gente pode medir no R715. Ou no R, sei lá que diabo aí, está muito borrado. Não dá pra ver. Enfim, vamos medir no 715, que é o que dá pra... gente ver. 21 volts. E por último, a gente tem a tensão de 130 volts aqui no R718. Bom, vamos lá. Eu não achei o R718. Então vai ficar faltando a medida dele. Mas, ó, R902 está aqui. Vamos focar? Aqui, ó. R902. Depois, R701 é esse aqui. Esse cidadão aqui. E, por último, R708. Ele está escondidinho aqui, ó. É esse cidadãozinho aqui. Então, vamos fazer as medidas. Já está virada a chave. Tá. Já está virada a chave aqui. Vamos ligar. E ver o que a gente consegue. R902 a gente tem que ter 10 volts e meio. De um lado a gente tem 4.97. Do outro a gente tem 4.97 também, 4.96. Já tá errado. R701 a gente tem que ter 12 volts. De um lado a gente tem 3,5. Do outro a gente tem uma tensão oscilante entre 1,5 e 2 volts. R701 a gente tem que ter 21 volts. A gente tem 4 e pouco de um lado e 4.9 do outro. As tensões estão todas erradas. Então a gente já tem digamos assim, um começo, né? Continuando nessa Philco Soft Selector, eu tive que parar um pouquinho de mexer nela. Tive outras coisas para fazer aqui. E ela ficou um pouquinho de lado.
Eu acho que na última vez que eu gravei eu tinha trocado os retificadores e 2 capacitores, mas não adiantou. Aquilo ali foi coincidência, aquela alteração na tensão. Agora a tensão está normal de novo, mas acredito que tenha sido coincidência porque não alterou em nada. Eu dei uma analisada antes de voltar. Eu dei uma analisada no esquema antes de voltar a mexer com ela. E eu passei a considerar um problema de horizontal e não de fonte. Porque a fonte, basicamente, eu testei tudo que eu podia testar e tá tudo certo. Então, depois da fonte, o único circuito que pode dar um sintoma como esse na televisão, matar a televisão como um todo, é o horizontal, cara. E aí, foi batata. Não descobri o defeito ainda, mas descobri uma evidência. A partir do momento que eu viro a chave, não vou fazer isso aqui porque não tem como mostrar pra vocês, mas a partir do momento que eu viro a chave, coisa de 15, 20 segundos, o dissipador da saída horizontal queima. Você bota a mão aqui e tu queima a mão. Aí analisando o circuito, eu encontrei esse diodo aqui, ele não está em curto total, mas ele está com uma medida abaixo, bem abaixo do que deveria. Já está até apitando o multímetro. Aqui, ó. Tá meio ruinzinho, mas dá pra ver, né? Não tá no 0,3, 0,4, que é curto fechado mesmo. Mas tá com uma medida um pouco não, bem abaixo do que deveria. Do outro lado a gente tem a mesma medida. Tem que mostrar se apitando dos dois lados. Acho que era assim que tava, né? Qualquer coisa a gente inverte. Ó, foi. É que tá ruinzinho de medir mesmo, tá ruinzinho de testar. Mas vocês viram que foi, né? Ó. De um lado, eu não sei se era desse lado, mas vamos lá. Do outro lado. Ó, foi também. Pode ser um resistor em paralelo com ele ligado ao terra. Pode ser. Mas eu tenho que conferir no esquema, cara. Esse aqui é o D702. Vou tirar o capacitor de largura daqui. Ó, D702. Eu vou ver no esquema se tem alguma coisa em paralelo com ele. Se tiver alguma coisa em torno de 50 ohms em paralelo com ele, beleza. Mas se não tiver, é bem provável que esse diodo aqui esteja em curto, ou quase curto, né? Levantei o diodo, como vocês podem ver, mas medi e o cidadão tá normal. Vamos tentar mostrar aqui, que eu sempre falo e não mostro, eu odeio isso. Sabe, tanto em mim quanto em outros vídeos que eu assisto, eu não gosto de falação sem mostrar. Tipo, pode falar o quanto quiser, mas se não mostrar, ó, um lado, se não mostrar pra mim não vale nada. Outro lado, aí, o diodo tá legal. Então eu fui pela lógica, visto que eu já tinha dado uma bela de uma revisão nos semicondutores do horizontal. Só não testei esse CI aqui. De resto, os semicondutores todos eu testei. Eu troquei esse diodo aqui que eu achei que tava meio esquisitinho. Ele tá preto aqui na placa, né? O lugar dele tá meio preto, eu resolvi trocar. Apesar de que ele tava bom, troquei mais por garantia mesmo. E aí eu fui pela lógica. Se já tinha tudo sido revisado, pelo menos de semicondutor, eu fui pro componente que estava esquentando. A saída horizontal é um BU407. Esse vai ser difícil de mostrar. Por mais que eu ache ruim não mostrar, esse vai ser meio chato. Ele simplesmente está conduzindo em todos os terminais. Ó. A gente é ruim medir assim, né? Ah, meu Deus do céu. Vamos tentar medir as... Será que melhora? Melhora, pronto. Dá pra ver, né? Ó, um lado. Esse aqui tá até apitando. Enfim, acredito que o problema da televisão seja mesmo esse transistor. Amanhã eu vou comprar um
e vou trocar pra gente ver se resolve ou não resolve. Saída horizontal trocada, transistor novo colocado ali, refiz as soldas que deveria fazer, né, do diodo que eu tinha levantado. Recoloquei o capacitor, aparentemente a gente não tem problema com ele está com a capacitância correta, não está em curto. Eu fiz um teste básico de fuga com o multímetro e ele não acusou nenhuma fuga excessiva. Ele até pode ter alguma fuga, mas o multímetro não pegou. Existem testes muito mais precisos a se fazer, mas eu não tenho instrumental, digamos assim, aqui para isso, né? Eu não tenho equipamento para isso. Porém, eu acredito que esse é um capacitor que ainda funciona sem grandes problemas para o circuito, né? Bom, transistor de saída horizontal trocado, soldas refeitas no diodo e no capacitor. O capacitor, a princípio, ele não tem nenhum defeito grave, cara. Eu sei que tem testes muito mais precisos que podem ser feitos nele, mas eu não tenho como fazer esses testes aqui e no momento eu não tenho um capacitor desse para trocar. Então o que eu vi que ele não está em curto, ele não está com uma fuga excessiva. Então a princípio ele vai continuar aqui. Se a televisão funcionar legal, eu vou trocar ele por garantia. Assim como esse capacitor de alta tensão, esse aqui, esses 3 capacitores, enfim, vou trocar alguns capacitores depois que a televisão funcionar. Vamos ligar ela aqui. Eu acho que eu já estou com a chave virada, deixa eu ver. Já estou com a chave virada ali. Vamos botar aqui e vamos ver. Opa. Tá oscilando, mas ela tá fazendo um ruído estranho, quer ver? Ó. Não tá com um ruidinho muito legal, não. Uma coisa que eu não conferi, mas vou conferir rapidamente aqui. Não é bom ficar ligando ela com a frequência meio fora ainda, né? Eu não sei exatamente o que tá acontecendo. Mas eu vou verificar se aquela tensão, se a tensão da fonte está correta, né? Pelo menos as tensões da fonte estabilizaram para ver se a gente não tem mais nenhum problema com relação à sobrecarga, né? Cara, eu vou mostrar um negócio bem curioso para vocês. Eu não sei se eu vou... Ah, não dá sim. Ó, vou ligar aqui. Não tá acontecendo nada. Eu vou colocar a ponta de prova na base daquele transistor. Ó o filamento acendendo. Tirei. Apagou. Vou colocar ali. Coloquei, acendeu, tirei e apagou. Cara, então das duas, uma. Ou a gente tem solda fria nesse transistor, ou esse transistor tá ruim. Refiz a solda do transistor. Vamos ver a reação da televisão. Eu não sei. Vamos desligar o flash aqui. Isso. Vamos ver. Não acendeu o filamento. Vamos fazer aquele mesmo teste para a gente ver se foi coincidência ou se realmente a gente tem um problema com esse transistor. Negativo aqui no varicap. Positivo ali na base. Tem que ligar primeiro, senão não vai dar certo. Vamos lá. A gente tem um problema com esse transistor. Então eu vou caçar um aqui na minha sucatinha e vamos ver. Vou trocar ele. Troquei o transistor, coloquei um pré-histórico BC327. Pena que não vai dar pra ver. Se vocês verem a inscrição nesse transistor, vocês ficam até louco. Cara, é um transistor antiquíssimo. Eu consegui ele na placa de um deck, meu. Deck da Gradiente, ó. Quer dizer, o que sobrou de uma placa de deck. Enfim, vamos ver se tem alguma reação. Pelo menos se o filamento acender, eu já vou ficar bem feliz. Se acender por si próprio. Tá tudo ligado ali, vamos ver? Não. Cara, que estranho. Quer ver? Eu vou fazer o mesmo teste e ele vai acender. Oh, meu santo. Vamos fazer o mesmo teste pra gente ver se a oscilação tá ficando mais forte. Aí, ó.
Mas não acende a tela, não. Provavelmente o flyback não deve estar gerando alta, por motivos ainda desconhecidos. Muito provavelmente porque a frequência não está correta, né? A excitação do flyback não deve estar correta, por isso que ele não está gerando alta tensão. Mas é estranho o filamento do tubo só acender quando a gente toca na base desse transistor. Eu vou dar uma olhada. Eu acho que de cabeça, eu lembro que a base desse transistor é ligada nesse trimpote. Esse trimpote aqui. Tem um resistor que leva para o terra e tem um resistor que puxa os 10 volts e meio, no caso 15 volts, né, que é o que a gente está tendo nessa fonte, que puxa os 15 volts para a base do transistor. Agora é ver o que é que está acontecendo com essa... Cara, é muito estranho. É bem estranho mesmo. Eu dei uma bela sprayzada de limpa-contato no trimpote da fonte. E agora o filamento acende por conta própria, mas bem fraquinho. Então... Cara, eu não acho que seja esse trimpote, sinceramente. Mas depois de ter jogado um limpa-contato nele, o filamento passou a acender sozinho, mas estamos na mesma, né? E a oscilação parece que deu pelo menos uma estabilizada, cara. Mas nada de imagem, nada de acender o tubo, nem nada. Cara, eu tinha conseguido fazer essa lazarenta acender a tela. Aí, acendeu. Só que ela realmente tá com problema no circuito de brilho, cara. Ó. Ela tá com problema no circuito de brilho mesmo. Mas tá aí, ó. A TVzinha tá viva. Ih, eu liguei o aparelho. Eita, vai gastar bateria à toa, desgraça. Enfim, TVzinha tá viva. A gente não tem problema com flyback. Eu já tava começando a suspeitar do flyback. Então isso já me alegra um pouquinho. Agora a gente vê o que tá acontecendo nesse circuito de brilho. Ou mesmo contraste, eu não tenho tanta certeza assim, mas eu acredito que seja mais no brilho, cara. Vamos ver. A gente não tem imagem, né? A gente não tem o chuvisco, digamos assim, né? E o pouco de trama que a gente tem tá fraquíssimo, fraquíssimo. O brilho tá no máximo e a tela acendeu daquele jeito que vocês viram. Cara, testei tudo do circuito de brilho. Resistores estão todos legais. Esses aqui. Tem esses dois aqui. Esse aqui é de 390, né? 39K, perdão. Esses aqui estão legais. Esse de 1,5 K tá legal também. Resistor é só. Esse diodo aqui, que eu fui primeiro nele, eu achei que ele que tava ruim. Tá normal. Bacaninha. Só sobrou o capacitor. Eu vou trocar esse capacitor. Aproveitar e vou colocar o capacitor de largura de volta, o original, né? Ela não tá trabalhando sem capacitor de largura, tá? Ela tá com outro aqui embaixo. Mas esse aqui ele nem é do valor correto. Eu não encontrei de 27 nano aqui na minha sucata. Aí eu coloquei um de 47, algo do tipo. Mas como na hora não surtiu efeito, então já vou colocar o original de volta. Até porque a capacitância desse aqui tá legal, né? Não tá em curto, não tem uma fuga excessiva, então a princípio ele vai continuar no circuito. Coloquei o capacitor de largura original e soldei o eletrolítico de volta ali. Eu encaixei a placa dela aqui só para poder ficar mais fácil de mexer. Eu vou ver como é que tem a interface dela e ver o que a gente pode fazer. Tá sem áudio, obviamente, né? O alto-falante está desligado.
Vamos sentar aqui e ver o que a gente pode fazer. Eu não sei qual que é a posição. Aqui. A posição para ela acender a tela é brilho no mínimo e contraste no máximo. Com o capacitor de largura original, ela acendeu bem menos a tela. E isso, ele não está alterando nada. Uma coisa que a gente pode tentar ver, deixa eu desligar aqui. Que eu tô com um leve cagaço de tomar choque, então melhor desligar. É que aqui a gente tem uma chavinha seletora de TV e videocassete. Porque essa TV ela tem entrada RCA. Ela era usada como monitor de televisão, né? Foi muito usada como monitor de televisão, não, de computador. E por isso ela tem essa entrada RCA. Eu vou mudar a chavinha aqui, porque eu tô estranhando que ela não tá dando vídeo. Além da trama dela tá pouca, ela também não tá dando vídeo. Então já não é muito animador. Agora sumiu de vez a imagem. Vamos fazer com ela ligada antes de tomar um choque, vocês dão risada. Aqui. Coloca no videocassete, ela não... Essa aqui provavelmente... Uia! Apareceu! Lazarento! Essa chavinha! Chave lazarenta, filha da mãe! Aí! Ah, rapaz, não acredito nisso. Eu quebrando a cabeça com essa TV, coitada. E a frequência que não tá batendo com o celular, ó. Aí. Ah, rapaz, que belezinha. Voltou a funcionar. Era essa chave maldita de TV e videocassete, ó. Beleza. TVzinha, pelo menos de vertical e horizontal, voltou a ficar legal, hein? Bom, eu vou confessar pra vocês que eu já adiantei um pouquinho do vídeo dessa TV, porque eu já liguei o áudio aqui, já regulei vertical e horizontal, porque a primeira vez que eu liguei, que eu consegui fazer ela dar uma imagem, ela estava totalmente desregulada, tanto que vocês podem ver que já está com o modulador e o conversor aqui. Então basicamente ela já está regulada, vertical e horizontal, e o áudio, como vocês podem ver, chegou. Mas o áudio não tá legal, cara. Por conta do alto-falante mesmo, ó. Tá bem no comecinho aqui. Vocês veem que a imagem também não tá muito boa. Ó. Vocês veem que ela tá distorcendo aqui em cima. Ó, brilho tá no máximo. Ó. O brilho dela tá muito baixo. Contraste também tá no mínimo. Se eu aumentar o contraste, olha como fica. Então assim, brilho e contraste não tá legal ainda, principalmente o brilho. Talvez isso seja questão de trocar aquele mesmo capacitor, que eu não troquei. Mas isso é secundário. Vou mostrar o áudio como é que tá. Ó, o volume tá no mínimo, vou aumentar um pouquinho só. Caramba, Dubai, hein? Calma. O que é? É longe, exótico, é bom no avião. Calma, não falei a menor O parte. que é, então? Eu conversei com eles. Então, acredito que seja o alto-falante. Porque uma distorção desse nível, assim, confesso que até hoje não vi nem nos piores amplificadores que eu já tive a oportunidade de ver. Amplificador não, né? Mini System, Micro System, nunca vi uma distorção desse nível. Isso aí é problema típico de alto-falante ruim. Então, parte 1 desse vídeo, ok, ressuscitamos a TV. Agora a parte 2 do vídeo. Corrigir esses defeitinhos. Tá torto aqui. Brilho que tá ruim, contraste tá ruim também. E provavelmente trocar esse alto-falante. Eu não sei se... Assim, fisicamente falando, eu vou conseguir adaptar de boa. O problema é a questão de impedância. Se ele usar uma impedância muito alta, talvez eu não tenha alto-falante aqui. Se for até 16 ohms, eu ainda consigo encontrar.
Depois da troca do capacitor de largura, não sei se vai dar pra mostrar. Ali, ó, coloridinho. Por incrível que pareça, eu comprei esse capacitor novo, por mais que eu sei que vocês não acreditem. E eu troquei um eletrolítico, aquele de 47 por 250 volts, que filtra a tensão de saída do flyback, se não me engano. Se não tá na saída do flyback, tá no filtro do brilho, cara. Essa TV aqui, ela tá, digamos assim, ela tá melhor, mas a gente ainda vê, ó, o brilho tá no máximo, mínimo vamos colocar na metade, vai. Ó, o brilho tá na metade, e olha o tanto que aparece. Mas você vê que não é problema no brilho. Deu pra perceber? Que ela dá umas piscadelas? Eu acho que é problema no vídeo, cara. Eu acho, não, tenho quase certeza que é problema no vídeo. Deixa eu aumentar aqui. Olha que conforme você mexe aqui, dá pra ver que a luminosidade altera. Se você tem uma sintonia boa, ó. Aqui a gente tem uma sintonia legal. Aí surge aquele sintoma. Ó. Baixei um pouquinho o brilho, ela já some a tela. Ó. Baixou um pouquinho, já some. Contraste, eu estou conseguindo mexer melhor no contraste. O contraste melhorou. Não está mais pretejando a tela. O contraste está atuando legal. Só que a gente ainda tem problema no brilho. Mas eu tô tendo minhas dúvidas aí se é realmente no brilho, cara. Eu tô desconfiado que é problema de vídeo. Bom, eu analisei o circuito cadê a desgraça do brilho? Aqui. O circuito de brilho e o circuito de contraste. E tá tudo ok. A gente não tem resistor alterado, era o que eu tava suspeitando. Eu tava suspeitando que a gente encontrasse resistores alterados, porém não encontrei. Então vamos expandir as possibilidades. Se a gente não tem problema nem no brilho nem no contraste, então a gente tem um problema no sinal de vídeo, ou mesmo no screen do tubo, né? Então das duas, uma, a gente tem um problema ou no sinal de vídeo, que pode vir por essa plaquinha aqui. Eu acredito que se for um problema de sinal de vídeo, ela vai estar nessa plaquinha, naquela plaquinha que tem a chave que estava matando o sinal. Eu acredito que se for problema de vídeo, a gente vai encontrar um resistor alterado ou esses capacitores eletrolíticos ruins aqui. Se bem que isso aqui é o pré da entrada RCA, então a gente meio que elimina esse circuito aqui. Porém, esses resistores, se eles não estiverem legais, ou mesmo esse transistor, se não tiver bom, eles podem alterar em muito o brilho da tela. Esse resistor aqui é crítico, esse R811. Se ele tiver alterado, também atrapalha muito o brilho na tela, alterado para mais, né, claro. Se ele tiver aberto, a gente não tem sinal de vídeo. Esse aqui também, esse resistor aqui também, não é tão crítico assim, mas é um pouco. Esse diodo, mas pensando bem, se ele tivesse aberto, a gente não teria vídeo. Se ele tivesse em curto, a gente não teria vídeo. E se ele tivesse com fuga, né? Se ele tivesse com fuga, medindo nos dois sentidos, a gente teria uma imagem branca, ou mesmo uma imagem invertida, né? Com forma de... Sabe quando você inverte aquela foto? Deixa eu ver como é. A gente teria uma imagem com as tonalidades de cinza invertidas. Fica uma imagem bem feia, daria pra gente reconhecer. Como a gente está tendo uma imagem aparentemente normal, só com problema no brilho, eu acredito que não seja um problema crítico de screen. Se for, caso um defeito de screen, a gente não deve ter um problema crítico. Talvez seja só algum resistor alterado, mas a gente tem que analisar bem o circuito. O sinal de vídeo em si eu acho que está legal. Ele deve estar sendo bem gerado, eu estou assumindo isso. Se eu fizer uma revisão nessa placa e no circuito de screen não encontrar nada, aí ok. Eu vou ter que
que ver como é que tá a alimentação do circuito de vídeo, ver se está saindo certinho, tudo belezinha. Mas a princípio eu vou me concentrar nessa placa, aquela plaquinha de seletor, aquela plaquinha que tem o seletor do sinal, né? A chavinha seletora. E no circuito de screen, que basicamente é a placa do cinescópio. Depois de uma ressoldagem que eu fiz tanto na placa de vídeo, entre aspas, vamos dizer assim, como na placa principal, a luminosidade do tubo melhorou pra caramba, como vocês podem ver. Porém, o problema do brilho, eu vou aumentar o contraste aqui pra vocês verem. Olha que imagem linda que ela tá dando, ó. Ela tá dando uma imagem lindíssima, cara. Só que me incomoda saber que o problema do brilho ainda tá aqui. Deixa eu ver se aqui se pega. Só pra vocês verem o movimento. Eu vou fazer umas 3 vezes pra vocês prestarem atenção. Numa vez presta atenção no movimento da minha mão aqui. Na outra vez presta atenção ali na tela pra vocês verem o tanto que eu tô mexendo no potenciômetro do brilho e o quanto a tela tá apagando. Não chegou nem na metade do custo do potenciômetro. Olha o quanto que tem pra rodar ainda. Então a tela realmente está escurecendo muito rápido. Mas depois de uma ressoldagem, a imagem que ela passou a dar... Olha... Muito boa mesmo, cara. Uma imagem muito nítida. Como que eu vou tentar, né, acusar o circuito de vídeo? Basicamente eu vou injetar um sinal diretamente na entrada RCA da TV. Por que que isso, entre aspas, faz sentido? Porque o sinal de vídeo que vem do varicap para cá, ou seja, basicamente sinal da TV em si, ela é amplificada aqui na placa, depois vem para esta plaquinha aqui, para ser selecionada pela chave, né? E aí dessa plaquinha ela vem para a placa do tubo, que é o, digamos assim, o ponto final dela. Só depois que passar por essa plaquinha que ela vem para o tubo. E o sinal de vídeo que vem por RCA, ele é amplificado, pré-amplificado aqui, né? Nesse circuitinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem um transistor aqui, um PA alguma coisa. Olha, tem um transistor ali. E ele faz a pré-amplificação. Deixa eu ligar o flash. Que PA, o que eu tô louco, é BC548. Eu vi um PA em algum lugar, eu tô ficando louco, meu. Enfim, esse BCzinho 548 ele faz a pré-amplificação do sinal RCA, que a gente injeta por aqui. E aí o sinal já vai direto para a placa do tubo. Então não tem muito erro. Então, basicamente é o seguinte, se quando eu injetar um sinal RCA aqui, a imagem ficar normal, a gente não tiver esse problema com o brilho, então a gente tem um problema no circuito de vídeo. Se a imagem não ficar normal, se continuar do mesmo jeito, provavelmente a gente tem problema em algum outro lugar. Talvez na placa do cinescópio, ou mesmo nesse prézinho aqui, né? Mas não faz sentido ser na placa do pré, que é só pro RCA. Então, basicamente, se a gente não tiver alteração na imagem, a gente tem um problema ou na placa do tubo, ou algum problema no brilho que eu não peguei. Que eu já troquei capacitor, já testei os resistores, não tem resistor alterado, o potenciômetro tá legal. Então tá começando a fechar o cerco nesse defeito. Aí estamos nós com o sinal injetado aqui na plaquinha. E aqui está o resultado, meus amigos. Eu vou mexer no potenciômetro do brilho. Agora sim. Aí. A gente tem um controle bem preciso do brilho. E agora ele não morre de uma vez, cara. Ó. Dá pra ver aqui minha mão? Aqui, enquanto eu tô rodando o potenciômetro até sumir o brilho da tela. Então a gente tem realmente um problema de sinal do varicap. Alguma coisa no sinal do varicap tá atrapalhando o brilho da imagem. Como os senhores podem observar,
uma melhora. Mas ainda a gente consegue perceber que o curso do brilho está muito pequeno. Bom, com a troca desses 3 capacitores, a gente teve uma pequena resposta, uma resposta mínima do circuito de ganho automático. Passou a atuar, mas está atuando muito pouco. E a gente teve uma melhora na questão do brilho, mas também foi uma melhora mínima. Pronto. Vamos ver. Tirar o flash. Cara, mais uma melhora. Bom, meus amigos, no momento eu não consegui solucionar o problema do brilho. Quando tá selecionado a TV, né? Quando a gente está sintonizando o canal da TV. Eu consegui uma certa melhora, porém, para mim ainda não ficou satisfatório. Só que tem um porém maior ainda. Eu tô com o serviço parado por conta dessa televisão. Então, como ela vai ficar para mim, né? Ela vai já estar na minha coleção. A princípio eu vou deixar ela assim. Quando eu tiver mais livre, mais de boa com o tempo, eu volto a mexer nela. E nesse meio tempo vou pesquisando, vou procurando o que pode ser esse defeito. Porque, pelo menos para mim, não faz muito sentido eu sair trocando um monte de peças sem saber exatamente o que eu estou procurando, né, cara? Então vai ser um tempo não só para eu estudar esse defeito, mas também um tempinho para esfriar a cabeça, adiantar outras coisas. Mas como hoje eu não vou fazer mais nada, eu vou tentar dar um jeito no áudio, para pelo menos deixar o áudio dela legal. Me ajude. Isso tudo que eu te falei eu faço sozinha. Se todo mundo ajudasse um pouquinho, seria bem mais fácil pra gente. Eu ia ficar bem mais estressada, bem menos revoltada. Sabe o que é um negócio estranho? Que, claro, quando se tira da mesa, a vibração para, né? A vibração do alto-falante com a mesa para. Mas é engraçado, por que tá tendo essa vibração ali? A gente tem todo esse sistema para segurar o alto-falante, para fixar ele aqui. Mas mesmo assim a gente tem uma vibração, ou melhor, uma reverberação desnecessária. Bom, gente, tá aí a TVzinha quase finalizada. Eu digo quase porque ainda falta uma boa limpeza, ó. Mas em questão de funcionamento eu posso dizer que ela está finalizada por enquanto, né? Num futuro, não sei se é próximo ou não próximo, eu vou voltar a mexer nela para resolver esse problema do brilho na parte da TV, né? Se eu for usar ela com entrada de vídeo eu não vou ter problema nenhum, mas como eu tenho certeza que eu não vou usar ela com entrada de vídeo, porque ela só tem entrada para vídeo, ela não tem entrada de áudio, aqui ó. Então, provavelmente eu não vou usar a entrada de vídeo dela. Mas assim, no geral a televisãozinha tá boa. Ela só tem esse quebrado aqui. Eu não lembro, deixa eu aumentar aqui. Eu não lembro se ela já veio com esse quebrado ou se quebrou aqui, mas quebrar aqui é difícil. Eu não lembro dela ter sofrido pancada, cara. Bem sujinho, ó. Tem que dar uma limpeza nela, não vou fazer isso hoje. Hoje já tá bem tarde. Mas no geral tá boazinha. Vamos ligar? Vamos ligar aqui. Vamos. Se estiver aqui, bora, nome! Reaja! Aí. Reagir pra quê? Pra quem? Foi só do que com ela essas últimas noites pra lembrar como é duro. Aí. Essa cama aqui sozinho. TVzinha funcionando. Posso falar que tá funcionando 100%, o único detalhe é esse aqui, você não pode abaixar o brilho, ó. Se abaixou o brilho já era, se abaixou um pouquinho do brilho, ó, sumiu a imagem. Mas cara, se você regular, ó, olha aí, se regular fica uma imagem bacaninha, cara. E o foco dela tá muito legal. Ó. O foco dela tá bacana, meu. Então é uma TVzinha bem legal, tá em bom estado. Depois de uma limpeza ela vai ficar melhor ainda, cara, mais bonita ainda. E agora funcionando. Para uma TVzinha que tava morta, até que ficou bem legal.
E no futuro eu vou voltar a mexer nela para tentar resolver esse problema do brilho. Mas isso é coisa mais pra frente, eu tô cheio de serviço. Não vou nem falar em questão de data, porque senão depois não dá tempo. Eu não gosto de ficar devendo coisa pra ninguém. Principalmente não gosto de prometer e não cumprir na hora. Beto, por favor, o Valentim me falou. Não, melhorou o áudio, cara. Era a fixação do alto-falante mesmo. Na verdade, ela terminou com você por conta de Remy, uma história horrorosa. É verdade, uma história horrorosa. O alto-falante tava frouxo, cara. Agora, sabe por que ela tá com Remy? Por medo. Aí. Medo que você entregue ela à polícia. Eu? Eu fixei bem o alto-falante agora, parou de dar aquele ruído chato. Eu a princípio achei que fosse o próprio alto-falante, mas depois eu coloquei aqui na mesa, eu me liguei que era reverberação. Ou vibração, como vocês preferirem definir. Mas é isso aí, cara. Nosso filho, que viu você dando dinheiro pra Remy. TVzinha finalizada. Mais um concerto de TV aí. E é isso aí, rapaziada. Fala aí nos comentários o que vocês acham, se vocês gostaram, se não gostaram, o que podia ser feito, sugestões do que poderia ser o defeito nesse circuito de vídeo dela. Cara, o que vocês quiserem comentar, comenta aí, que vocês são muito bem-vindos, todo mundo sabe disso. E eu vou ficando por aqui, até uma próxima.